Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No dia de hoje eu vou estar falando um pouco com vocês sobre uma habilidade de um Digimon. Eu achei que era uma boa ideia fazer um vídeo como esse, de não me focar no Digimon em si, e sim apenas em um tipo de habilidade que ele possui. Eu acho que é uma ótima ideia pra gente entender melhor como essas coisas funcionam. Então vamos começar? Vambora! Então, a gente vai começar falando sobre os Destruidores de Dramon, que vêm de dois Digimons principalmente, que são o Wargreymon e o Victory Greymon, né? E essas habilidades são extremamente únicas e interessantes pelo fato de que eles se focam em destruir um certo tipo específico de Digimon, aqueles que possuem o Dramon em seus nomes, né? Então muitas pessoas não entendem direito como essa habilidade funciona. Bom, basicamente eles possuem equipamentos que surgem no corpo deles, né? Não é uma coisa que eles constroem, né? Muitos Digimons simplesmente surgem com o equipamento deles quando eles passam por evoluções, algumas coisas assim, né? E eles usam esses equipamentos para estarem destruindo, afetando Digimons bem específicos. Nesse caso, como eu disse, os Dramon são os Digimons que mais se parecem com dragões do mundo digital, né? E por que o Wargreymon e o Victory Greymon teriam equipamentos como esses, né? Afinal de contas, não sei se todos vocês sabem, mas mesmo o Wargreymon e o Victory Greymon têm um pouco de Dramon neles, mesmo que eles não levem isso no nome deles. Então, tudo isso é muito interessante. Então isso tudo provavelmente vem lá da época ancestral do mundo digital, partindo do Ancient Greymon, né? Onde o Ancient Greymon, sendo o maior ancestral de todos os Greymons que a gente vê até hoje, e alguns outros Digimons também, né? Através dele muitos Digimons se originaram, meio que o DNA dele, os poderes dele, habilidades e tudo mais, passaram para outros Digimons que a gente conhece até hoje. E daí muitas pessoas imaginam, foi apenas para os Greymons, mas não. Ele passou tudo isso para Digimons que tenham a ver com dragões, né? Isso é muito importante, ou seja, a maioria, se não todos os Digimons que tenham a ver com dragões, têm de alguma forma uma conexão com o Ancient Greymon. Então é super interessante imaginar que tanto os dragões Digimons, quanto aquilo que destrói os dragões Digimon, se originaram da mesma fonte, né? Se originaram do mesmo Digimon ancestral. Então, eu fico pensando que talvez isso meio que seja um mecanismo de defesa, né? Meio que se originou aquilo que destrói os dragões, porque os dragões talvez fossem muito poderosos, vários dragões ruins que iam trazer catástrofes se originaram também. Então era meio que, como eu disse, um mecanismo de defesa, tá ali para proteger os outros Digimons de um outro lado das habilidades dos poderes dos dragões, né? E isso é muito interessante, isso faz com que a gente admire ainda mais uma habilidade como essa. Então, no caso do Wargreymon, ele tem as garras dele, né? Elas são as destruidoras de Dramon que ele carrega. Então ele consegue lutar com elas muito bem, causar danos à distância, criando ondas de fogo com calor, cortar os inimigos em extrema velocidade. E não importa quem seja, se tiver principalmente o Dramon no nome, vai sofrer um dano muito grande. Mas no caso, a versão mais poderosa desse equipamento vem do Victory Greymon, né? Onde, no caso dele, ele carrega uma grande espada, uma espada enorme, quase do tamanho do próprio corpo dele. Esse é o destruidor de Dramon dele, né? Então, é uma espada, como eu disse, muito forte, ela consegue até se transformar, ficar com 3 pontas assim, né? E coisas do tipo. E ela também tem o mesmo efeito, porém no caso dele, ele sendo um Digimon tão forte como ele é, né, até capaz de lidar com deuses do mundo digital e o próprio Yggdrasil, se ele usar uma espada como essa em um Dramon, com certeza vai ser uma só e o Digimon vai morrer, né? Então, muito importante a gente lembrar disso, o Victory Greymon é ainda mais efetivo com uma habilidade como essa. Então, por último, eu quero falar um pouco sobre esse engano que as pessoas cometem sobre os Digimons que possuem o Dramon no nome, né? Com os Digimons que simplesmente se parecem com dragões, mas não tem esse Dramon. Então, isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque, bom, os Digimons que possuem o Dramon no nome são todos de certa forma parecidos com dragões, de tipos diferentes. Por exemplo, a Sea Dramon, ou a Air Dramon, ou o Volcanic Dramon e por aí vai. Porém, existem outros, principalmente aqueles que são parecidos com o Greymon e por aí vai, meio parecidos com dinossauros, que são dragões de certa forma, mas não possuem o Dramon no nome. E aí, eles também contam? Então a gente tem essa resposta no próprio perfil, na própria descrição do Wargreymon, onde é mencionado que o destruidor de Dramon, que ele usa as garras dele, né, são meio que uma espada que corta
tanto para o inimigo quanto para ele mesmo, né? Então ele ainda coloca a vida em risco quando ele usa habilidades como essa, quando ele usa esse equipamento, né? E por que seria assim? Afinal de contas, ele é um Greymon, ele não tem Dramon no nome. Bom, pelo fato de que os Greymons também são considerados Digimons dragões, dá pra gente perceber que é por isso que ele tá colocando a vida dele em risco ao usar um equipamento como esse. Ou seja, ele seria sim efetivo contra Digimons que tem um pouco de dragão neles, mas não tem o Dramon no nome. Então, muito provavelmente, o Digimon ter o Dramon não é 100% necessário para que um equipamento como esse, uma habilidade como essa, seja efetiva. Então galera, o que vocês acharam? Essa foi uma conversa Digimon bem rápida de certa forma, falando sobre uma habilidade bem única de dois Digimons aí, né? E eu pretendo fazer mais vídeos como esse no futuro. Eu acho que falar sobre os Digimons é super legal, mas falar apenas sobre algumas habilidades que certos Digimons possuem também é muito incrível, né? Então eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acham dessa habilidade do Wargreymon e do Victory Greymon, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho para você ter mais notificações. Se você quiser, você pode estar se tornando membro do canal, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Tchau, tchau.